Vamos abrir comigo o livro de João 3. Vamos começar do 1 até o 5. Vou ler com você. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra, mas nos ensina, nos dê discernimento espiritual, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para entender, para discernir, para compreender as tuas palavras, Senhor, porque isso aqui não é um livro religioso, isso aqui é a boca de Deus. E nós estamos aqui porque nós queremos ouvir de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para o Teu povo e que nós tomamos posse. Muito obrigada, Senhor. Que a Tua palavra venha se cumprir no tempo certo, no tempo oportuno e venha nos preparar. Porque nós queremos não pedir aquilo que agrada ao nosso ser, ao nosso coração, mas nós queremos falar como igreja. Assim na terra como no céu. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Você pode repetir comigo? Que o céu está ouvindo. Assim na terra como no céu. Quando nós lemos aqui as Escrituras, Nicodemos e a Bíblia, ela começa, na verdade, relatando quem era Nicodemos, né? Com as suas credenciais. Ele era um líder judeu, um homem conhecedor das Escrituras, um mestre, um homem estudioso, um homem rigoroso nas suas interpretações, um homem respeitado não só pelos judeus, mas socialmente. Um homem que ele tinha conhecimento das Escrituras, mas ele não conseguia entender aquilo que Jesus estava dizendo. Ele reconhecia que Jesus era ele, que aquele ali era Jesus, porque, na verdade, ninguém poderia fazer tais maravilhas como Jesus estava fazendo. Só poderia ser realmente o enviado de Deus. E ele não entende. Um homem conhecedor das Escrituras, da letra, e é isso que eu quero trazer para você essa noite. Porque quem conhece muito a letra, mas não tem a revelação do Espírito, se torna um religioso. E Jesus nunca foi um religioso, nunca veio trazer uma religião para você nem para a minha vida. E ele fala: mas como nascer de novo? Será que eu vou ter que nascer de novo do ventre da minha mãe? Não. Nicodemos não estava entendendo que era um nascer do Espírito. O reino de Deus, ele se refere a um reino do coração, a um reino do Espírito. Muito mais, Jesus não estava dizendo que era um reino da carne, mas era um nascer do alto e não um nascer do ventre da carne. E é isso que Deus falou muito forte ao meu coração, que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender que às vezes a gente ora: Senhor, que seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu, mas a gente só vai ter entendimento do reino dos céus se nós nascermos de novo. E nascer de novo não diz respeito a tempo de igreja, diz respeito a quanto você permite que a luz de Deus ela gere um refletor dentro de você e possa mostrar como que você está. O que as Escrituras nos mostram é que Nicodemos, ele conhecia muito a letra, mas diante da luz, a verdade ela tem que aparecer. Ele conseguia entender que ele era um nascer, era um arrependimento. Ninguém pode tocar, viver, propagar, anunciar o reino dos céus sem antes se arrepender de quem é. O que Jesus estava dizendo era preciso nascer de novo.
novos conceitos, novos pensamentos, novo padrão, nova forma de caminhar, um novo caminho, uma nova cultura. E é isso que eu quero dizer para você, é isso que eu quero trazer para você. O reino de Deus é uma nova cultura. Cultura diz respeito ao pensamento de uma sociedade. Por isso que quando Jesus veio, ele impactou, ele trouxe tanto desconforto às pessoas. Porque ele ia de encontro a uma outra cultura. Ele vinha com a cultura do céu diante da cultura da terra. Por isso que nascer de novo envolve mudar os seus pensamentos, a sua cultura, os seus conceitos. Não tem como a gente se tornar um frequentador de igreja e não ter transformação. Quando a gente vai para a parábola, que muitas vezes nas escrituras ela compara o reino dos céus à parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Quando você olha para um fermento, ela é uma quantidade tão mínima, quase insignificante diante de uma massa, diante de tanta quantidade de farinha, né? Quando a gente vai fazer um bolo, a quantidade de farinha é tão grande, ou um pão, que quando você vai colocar um fermento é quase que insignificante. Mas é aquilo que vai fazer diferença na sua massa. Experimenta fazer um pão ou um bolo sem fermento. O que vai acontecer? Não vai ser o bolo, não vai ser o pão que você tanto esperou. O que Deus quer revelar, o que Jesus revela através das Escrituras, é que o reino dos céus ele é comparado sim a um fermento. Aparentemente insignificante, mas que faz toda a diferença na nossa vida. É assim o Espírito Santo de Deus. O fermento ele precisa ser o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele entra e às vezes parece que ele não vai fazer muita diferença, mas ele vai trazer todo o poder e toda a transformação do céu na sua vida. Quando a gente olha para ele falando sobre o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda. O que é uma mostarda? Algo tão insignificante no seu tamanho, mas que quando plantado, quando lançado numa terra fértil, se torna algo tão visível, que as aves do céu vão fazer ninho, morada. Assim você tem que ser. Quando você entende que o reino está dentro de você, todos vão ver o quanto o grão de mostarda se torna tão significante e visível aos olhos humanos aí fora. Você precisa ser cheio como um fermento, cheio do Espírito Santo dentro de você, mas tão visível e poderoso aí fora que todos vão ver que daquilo saiu muito, tão visível e significante, porque foi Deus que fez na sua vida. O reino dos céus. E aí Nicodemos entendeu que por mais que ele conhecesse a letra, ela é morta sem a revelação do Espírito. Jesus, ele veio trazer um reino. João Batista anunciou isso. Arrependei-vos. E a primeira palavra, na verdade, o discurso, a palavra, a pregação de João Batista sempre foi: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está chegando, está próximo o reino dos céus. E depois vem Jesus dizendo: arrependei-vos. A palavra era a mesma. Existe um antes, até viver o reino. Arrependei-vos. Sabe o que significa arrepender? Se você estudar, a raiz dessa palavra significa voltar, retornar ao plano original. Você veio de um plano original. Volte à cultura do céu. Volte aos caminhos que Deus já entregou para a tua vida. Volte aos pensamentos celestiais que você foi criado na sua plena, da sua forma original. Volte. Arrependei-vos. Então, era necessário nascer de novo, sim. Se arrepender, mudar a mente. Por isso que Romanos fala: mudai a mente. Mudai as nossas mentes, os nossos conceitos. Sai da forma do mundo, entra na forma de Deus. Por isso que era tão difícil quando Jesus passava, quando Jesus ele impactava, ele atraía multidões, atraía curiosos e atraía pessoas que ficavam desconfortáveis com a tua presença. Porque a cultura do céu ia diante de uma cultura falida da terra. Você precisa ser esse que incomoda
quando leva a cultura do céu aonde você está. Por isso que muitos não aceitaram, porque na verdade eles não esperavam, ele estava fora da programação, eles não achavam que Jesus viria dessa forma. Eles se surpreenderam, não estava dentro do padrão deles, da expectativa deles. Afinal, para muitos, Jesus viria para implantar um reino, sim, mas para aliviar da pressão de Roma, para satisfazer as suas questões terrenas, enquanto Deus estava falando de questões muito maiores do céu. Quando você vai em Mateus e você vê Jesus anunciando que arrependei-vos, porque o reino chegou. O reino dos céus chegou e ele trouxe. E ele está aqui. Você querendo viver, você acreditando ou não, ele está aqui. Porque o propósito de Deus desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, foi o quê? Foi entregar a autoridade, o governo, o poder ao homem. O que ele fala? Quando ele cria o homem, ele entrega o governo da terra ao homem. Ele entrega o reino ao homem. Reino significa governo, significa poder, significa autoridade. E com o pecado do homem no Éden, esse governo foi retirado do homem. O homem ele perdeu esse governo. Mas o propósito de Deus, os planos de Deus, eles nunca podem ser frustrados. A gente sabe que nada em ninguém pode impedir os planos de Deus. Porque, na verdade, os planos de Deus sempre foram trazer o mundo invisível ao encontro do visível. Trazer o reino dos céus para que você viva na terra. Esse foi o plano original e por isso que ele envia o seu Filho para nos religar a Deus, para nos devolver essa autoridade, para nos devolver esse governo. E ele envia Jesus. Em Isaías diz que o menino nasceu e foi colocado sobre os seus ombros o governo, um reinado, uma autoridade. Em Salmo diz que o Senhor é a minha luz, Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida e nós estamos representando um rei aqui na terra. Então não tem como a gente querer representar, viver, seguir a cultura do mundo, anunciar as boas novas sem antes, igreja, nos arrepender. E a melhor forma da gente entender aonde nós precisamos mudar, qual o caminho, qual é a rota que nós precisamos seguir diante da luz das Escrituras. Por isso que o tempo de igreja não determina a sua transformação, mas o quanto você mergulha à luz das Escrituras e o quanto você permite que os holofotes da verdade vão de encontro àquilo que está errado na tua vida. E a luz, quando você vai estudar o significado de luz, significa conhecimento, significa entendimento. Trevas significa ignorância, falta de conhecimento, falta de sabedoria. Só vamos conhecer a verdade, só vamos viver a verdade diante da luz de Jesus dentro de nós. Luz também significa perfeição, correção, inspiração. E ele diz que nós somos a luz do mundo. E ninguém pode esconder um luzeiro embaixo de algum móvel. É mais ou menos assim que está querendo dizer. Ninguém pode esconder você que é a luz do mundo. Mas a luz, ela só pode refletir o quê? Ela inspira, ela corrige, ela traz perfeição. Se Ele é a luz da nossa vida, Ele sempre vai inspirar a correção na nossa vida. E quando a gente olha, muitas vezes, e Deus falou muito comigo, porque na quarta-feira agora, eu vim também para a oração e eu fiquei muito impactada com as orações. Porque eu consegui perceber espiritualmente que todas as pessoas oraram buscando o reino dos céus. E é nesse nível, igreja, que nós precisamos estar. Buscar as coisas do alto, porque em Mateus diz que olha os lírios dos campos, eles não se preocupam com o que vestir.
Olha as aves do céu, elas não vão guardar alimento para o dia seguinte, mas o Deus Todo-Poderoso se preocupa em cuidar de cada uma delas. Imagine nós que somos filhos, herdeiros, temos direito a tudo aquilo que o céu, que Deus tem para nós, a tudo que é do nosso Pai. Porque tudo que é meu é do meu filho, então tudo que é do meu Pai é meu. Por que temos nos preocupado tanto com as coisas terrenas, enquanto Deus nos ensina, nos instrui que buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vê Jesus em nenhum momento nas Escrituras pregando sobre cura. Você não vê Jesus pregando sobre prosperidade. Por onde ele passava, as pessoas eram curadas. Por onde ele passava, as pessoas eram transformadas. Por onde ele passava, nós vimos a prosperidade na pesca maravilhosa. Nós vimos a prosperidade na multiplicação dos pães e peixes, porque isso é padrão do céu. Cura, saúde, prosperidade é padrão do céu. Quando você entra no reino dos céus, automaticamente aquilo que é natural vem sobre a sua vida. Porque o padrão do céu é isso. É prosperidade, é bênção, é cura, é poder. Porque não há. O que há no céu? Você consegue imaginar o que há no céu? Passa pela nossa mente, vai além, a gente não consegue imaginar. Mas eu sei que o que o céu tem, eu quero viver, eu quero tomar posse, eu quero tocar. E é esse padrão do céu, igreja. A igreja, ela veio, entenda, o governo, Jesus, ele entrega esse governo, essa autoridade a nós, a igreja, mas a igreja precisa ser aquela que vai propagar as boas novas. Porque, na verdade, o que nós perdemos no Éden não foi uma religião. Nós perdemos o governo. Então, você não está aqui por causa de uma religião. Nós não estamos aqui te ensinando uma religião, porque religião não cura, não transforma, não vai vencer o seu câncer, não vai vencer, muitas vezes, a morte. Mas Jesus anunciou um poder do céu manifestado na terra. Isso a religião não pode fazer na nossa vida. Então, o que nós temos que entender é tomar posse daquilo que já foi liberado para a nossa vida. Quando você vê os discípulos em Cesareia de Filipe, e Jesus fala para eles assim: quem eles dizem que eu sou? Eles dizem que você é João Batista, que você é um profeta, que você é Elias. E vocês? Que dizes? O que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? Você é o Filho de Deus. Você é o Cristo. Você é o Messias. Pedro entendeu. Porque o céu revelou. Messias significa o rei ungido. Só um rei tem um reino. Todo reino pertence a um rei. Nós viemos anunciar o rei e liberar um reino. Você precisa ser essa que vai anunciar o rei e vai anunciar o reino que está dentro de você. Só que muitas pessoas ainda não entenderam e não tomaram posse e pedem mal. Vem para a casa de Deus. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para dizer o que a palavra me ensina e nos ensina. Buscai primeiro as coisas do alto, porque de lá tem até mesmo o que você necessita. Buscai aquilo que preenche o nosso espírito, porque o que as aves vão precisar para comer, o que os lírios vão precisar para vestir, isso ele já sabe. Eu, como mãe, a Bíblia diz que nós, como pais maus, a gente sabe. A gente quer dar o melhor. Eu sei o que meu filho precisa, sem ele precisar falar. Mas se posiciona como aquele que vai levar o reino.
como aquele que tomou posse do governo, como aquele que entendeu a autoridade que Deus te deu. Igreja, toma posse, se levanta. Enquanto a gente está pedindo migalhas, Deus tem um reino celestial para a gente. E é esse padrão que Ele quer que você viva aqui. É esse padrão que Ele quer que você veja o reino invisível de encontro ao reino visível na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor na sua vida, porque eu creio que essa é uma chave. Eu creio que você vai sair daqui entendendo que essa palavra é para você, porque Deus deu uma palavra de renovo para a tua igreja. Renova, Senhor. Renova os meus pensamentos, muda a minha cultura, muda a minha forma de pensar, porque eu quero seguir o padrão do céu. Os pensamentos, a cultura do céu, a manifestação do céu. Quando você vai para os evangelhos, e seguindo, continuando aqui em Lucas, em Mateus, fala que quando Pedro entendeu, revelado pelo Espírito, quem era Jesus, ele falou: Pedro, é sobre essa pedra que agora eu vou edificar a minha igreja. Eu estou te entregando agora a chave do reino dos céus. Só pode tomar posse daquele que enxerga com os olhos espirituais o reino espiritual. Pedro, agora eu vou te entregar. Você tem acesso, então entenda. E as portas do inferno, elas não vão poder prevalecer sobre a minha igreja. Eu não te dou só autoridade, mas eu resguardo a minha igreja. Eu sou aquele mais preocupado em proteger, porque vocês são meus. E vocês estão levando aquilo que está em mim para os meus filhos. E ele fala: é sobre você, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. E tudo, Pedro, que você ligar na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. O que você tem ligado na terra, igreja? Você tem liberado vida. Você tem liberado poder. Você tem liberado cura sobre os enfermos? Porque os discípulos, eles entenderam que quando eles receberam o reino dos céus através do Espírito Santo de Deus, eles não se tornaram mais quem eles gostariam que fosse. Eles se tornaram aqueles que levariam o reino dos céus. E você consegue ver discípulos que, de uma hora para outra, eles começam a revelar, sem medo, sem pudor, sem nenhum espírito de covardia, porque eles entenderam que quem estava com eles era muito maior do que aquilo que eles iam encontrar na frente deles. O reino dos céus, ele te dá, quando você entende a força e o poder dele dentro de você, por mais que você se encontre muito pequeno, a grandiosidade de Deus, ela é revelada na sua pequenez. Ela é revelada quando você se sente fraca. Porque Deus, entenda, Ele quer preparar você, mas Ele já preparou todas as estruturas para você viver. E aí quando você olha para Paulo, um homem que levou a palavra de Jesus, que levou Jesus, um homem que achava que conhecia a palavra, achava que estava no caminho certo, que estava fazendo aquilo que era certo, mas ele não passava de ser um religioso. E é isso que eu quero que você entenda, porque às vezes é muito perigoso. Às vezes a gente está anos numa igreja achando que conhece Jesus. E Ele está perguntando para você essa noite: quem eu sou para você? Até onde eu posso fazer na sua vida? Porque às vezes a gente limita o agir de Deus porque a gente não encontrou, ainda não entendeu, que viver o reino é se despir, é nascer de novo, sim. É nascer do alto. É permitir que o céu te remodele, mude a sua configuração, te devolva o padrão original para que você viva da forma que Ele quer. E Paulo, por onde passava, ele também causava muito barulho, porque afinal ele passou a levar um novo padrão, uma nova verdade, a única verdade.
Isso vai incomodar. Por isso que você sair do culto muito confortável, às vezes é um pouco preocupante. Porque Jesus sempre vem de encontro a nós. E Ele sempre mexe com as nossas estruturas. Então, saia do culto sentindo que Jesus abalou as suas estruturas. Porque um vinho novo, ele não é colocado num odre velho. Ele é novo. Ele não vai se encaixar ao seu conceito, à sua verdade, à sua forma de pensar. Ele é um novo. Ele é um novo padrão. Ele é um novo pensamento. Ele é um novo caminho. Ele é o único caminho. Por isso que não dá para ficar como está quando a gente tem encontro com Jesus. Porque o encontro do novo com a nossa vida, ela só pode gerar transformação e poder em nós. Porque tudo que vem do alto não é mais ou menos. É surpreendente. É impactante. É uma explosão de poder na nossa vida. Receba esse poder de Deus, da palavra de Deus na sua vida. Receba essa manifestação, porque Ele está aqui. E não fique como alguns espectadores vendo, seguindo. Queira tocar na orla. Queira gritar, chamar sua atenção. Queira não se conformar dele não ter te tocado ainda. Chame a atenção do Mestre, porque o reino está aqui. O reino já chegou. Ele veio trazer esse reino e ele está dentro de você. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Eu quero que você levante, igreja. Eu quero que você, debaixo dessa palavra de autoridade, de poder, essa chave que Deus Ele já entregou para a igreja do Senhor. Ele já entregou para você. Só que um filho, ele só tem direito à herança quando ele reconhece o pai. E muitas vezes a gente não vive as promessas de Deus porque não reconhecemos aquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Porque não reconhecemos a paternidade dEle. E eu quero que você se levante com a autoridade que Deus deu para a igreja. Entenda, Jesus ainda entregou a chave do reino dos céus. Ele disse que tudo que você ligar na terra, o que você pode ligar, liberar? Ligar é firmar, segurar. O que você pode ligar na terra? O que precisa ser liberado hoje na tua vida? Entenda que o padrão do céu, quando você se conecta com o céu, ele sempre vai liberar aquilo que ele tem para você, que é cura, que é restauração. Mas buscai, tome prioridade na sua vida, é buscar Deus todos os dias, buscar ouvir. Às vezes eu falo assim para Deus: Senhor, eu não dou um passo, eu não vou se o Senhor não estiver na minha frente. Qual o próximo passo? Eu fico assim, qual o próximo passo? Sabe aquele exército de Israel, que eles são os antibombas, que eles têm que chegar quando eles identificam um terreno cheio de bomba? Esse exército especializado, antibomba, eles chegam e fica todo mundo, o exército fica todo esperando até eles chegarem. E aí, para onde eles vão, eles dão um passo também. Então é assim que a gente tem que caminhar. Qual o próximo passo? Eu devo fechar esse negócio ou não? O que eu devo fazer, Senhor? A minha vida tem sido assim, a vida do meu marido, porque quando eu acho que eu sou, menos eu sou. Mas quanto menos eu sou, mais eu vejo a grandeza dele em mim. Viva esse padrão que o céu tem para você. Eu não sei o que você precisa ligar hoje, mas eu sei que você precisa nascer de novo. A gente precisa nascer de novo para, às vezes, mentiras, para coisas que estão roubando as nossas bênçãos, para engano, que às vezes a gente acha que está enganando Deus, a gente está enganando a nós próprios, a você está se enganando.
e você está retardando o processo de Deus na sua vida. Então, às vezes a gente precisa... Às vezes não, a gente precisa nascer de novo. A gente precisa entender que esse livro é um manual para você ser um bom homem, um bom pai. O próximo passo está aqui. Porque a vida, ela não vem com manual. Mas Deus nos deu o próximo passo. Como ser uma boa mulher, uma mulher virtuosa, uma boa filha. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos tende a fazer aquilo que é confortável e não aquilo que é verdade. Então, o que você precisa ligar primeiro é a sua comunhão com Deus. É reservar momentos, primícias, horas importantes para se conectar com Ele, com o Pai. Porque Ele quer falar, Ele sempre quer falar. Eu sempre tenho alguma coisa para falar para os meus filhos, mas nem sempre a gente está disponível para ouvir. E às vezes a gente acha que Deus não está fazendo, que Deus não está falando. Mas é porque os ruídos, as tempestades, elas acabam invadindo a nossa vida e a gente não consegue mais ouvir Deus. Mas quando a gente se coloca à disposição, Senhor, eu primeiro quero te ouvir, antes que as minhas emoções me enganem. O que você precisa ligar hoje para que o céu seja estabelecido na sua vida? É cura, é restauração, é comunhão. Está afastado dos caminhos do Senhor e Deus tem falado, tem usado pessoas para falar com você, para você voltar, que não há outro caminho. É sobre isso que eu quero orar. Coloca a mão no teu coração e entenda que a chave foi entregue a você. Assim na terra, repete, assim na terra como no céu. Senhor, o Senhor nos deu autoridade. Autoridade, Senhor, para curar enfermos, no poder do seu nome. Autoridade, Senhor, para pesar em serpentes, escorpiões e nenhum mal, nenhum dano, e nada tocar em nós, Senhor. O Senhor nos deu essa autoridade. E é esse governo que nós queremos usar essa noite. É essa autoridade. Porque nós precisamos proclamar o reino de Deus na nossa vida. Isso vai muito além de palavras, porque Nicodemos conhecia as Escrituras. Mas o mover do Espírito é o que revela quem nós somos. Revela aquilo que está em nós, Senhor. Nós queremos ligar na terra, Senhor, e será conectado no céu a cura, a restauração, o poder de Deus, Senhor. Quebra cadeias, continua quebrando. Tira o medo, Senhor. Tira a insegurança, meu Pai. Tira todo o espírito de miséria. Tira todo o espírito, Senhor, que está acorrentando a vida dos seus filhos, Senhor. Senhor, nós queremos ligar na terra e viver o padrão do céu. Muda os nossos pensamentos. Às vezes não é o cenário que precisa ser modificado. Somos nós, Senhor. É dentro de nós que a luz da verdade, ela venha clarear e revelar aquilo que precisa ser mudado e transformado em nós. Porque o Senhor quer, mas muitas vezes nós impedimos, porque nós não nos colocamos na brecha, nós não nos colocamos na disposição do oleiro. O barro precisa estar à disposição para ser moldado. Por isso nós nos colocamos à disposição e nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes em que nós não entendemos quem é o Senhor na nossa vida. Por todas as vezes, Senhor, em que nós não entendemos e não discernimos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei, aquele que governa, que tem toda a autoridade que foi dada no céu e na terra. A palavra de Deus diz que toda a autoridade está em ti. O menino nasceu e toda a autoridade está sobre os seus ombros, Senhor. A nossa vida, ela é governada, a nossa vida é direcionada por ti. Nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, e dizer que o Senhor é o dono da nossa vida, Senhor. Libera, Senhor, libera a manifestação do alto em nós, sim, mas nos corrija, que a luz das Escrituras possa trazer a correção, Senhor, aquilo que é perfeito, que é a tua palavra, e que nós possamos inspirar, ser a luz do mundo, a luz do meio desse caos, dessas trevas, dessa inverdade, dessa insegurança, desse engano. Cadê
os filhos, porque a natureza, ela anseia a manifestação dos filhos de Deus. Nós queremos manifestar, Senhor, porque o céu aguarda, a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.